Quando o relacionamento cai na rotina, o que eu faço? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante para nós mulheres, que eu tenho certeza que você que está aqui me assistindo vai entender muito bem essas questões. Eu tenho uma pessoa aqui para me ajudar também a interagir um pouquinho, que é o meu editor. Bem-vindo! E ele também vai fazer parte aqui do time dos homens, em que a gente precisa também saber como eles pensam para poder ficar mais fluida essa nossa conversa de hoje. Hoje eu vou te contar o que realmente funciona, o que realmente te ajuda a criar mais conexão, para lembrar aquele gostinho da paixão do início dos seus relacionamentos. Vamos juntas? Então, pega o seu chá e vamos começar. Primeiro, eu quero te lembrar que muitos relacionamentos hoje, eles estão aí num título de comparação. Nós temos as redes sociais, temos formas diversas aí de olhar uns aos outros, e isso acaba sendo uma grande interferência. Mas se você chegou até aqui porque você sente que você pode fazer alguma coisa, mas não sabe muito bem o que fazer para se conectar com o seu parceiro ou parceira, deixa já o seu like aqui, me manda uma mensagem, me avise que você está aqui porque você quer realmente receber mais conteúdos como este e eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você. Então, quero compartilhar com você também que no início dos relacionamentos nós temos aí alguns neurotransmissores que são bastante importantes e que, inclusive, a paixão já foi considerada uma doença. And every day I love you twice as much as I did the day before. Tem 3 neurotransmissores muito comuns nesse começo, onde todos são maravilhosas flores: a ocitocina, a noradrenalina e a dopamina. E essas 3 juntas, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: faz com que as pessoas fiquem muito fixadas umas nas outras. E a gente sente aquela euforia, principalmente desse início de relacionamento. Mas isso não dura para sempre, não é mesmo? Senão você não estaria aqui e eu também não estaria falando sobre isso. E é por isso que a gente vai olhar também aqui alguns aspectos tanto das mulheres quanto dos homens. Nós temos formas diferentes de lidar com tudo isso. Nós mulheres, por exemplo, nós precisamos de uma conexão mais emocional. Já os homens, eles precisam de uma outra coisa. E eu vou falar mais pra frente sobre isso. Editor, me fala aí, o que você precisa para estar em conexão com o seu relacionamento hoje? Eu acho que ser conversa, assim, ser ouvido. Ter conversas profundas, assim, tomando um café. Que delícia, muito bom. Conversas profundas. Pois bem, a gente vai ver aqui que depois que esse momento passa desses neurotransmissores, desse boom da paixão, uma das coisas que os homens geralmente buscam é segurança e estabilidade, enquanto as mulheres querem manter a conexão emocional. Estabilidade e segurança muitas vezes representa aí para muitos de nós um relacionamento duradouro, né? E aí para nós mulheres que temos esse lado, né, essa necessidade de conexão emocional, vai ser muito importante, sim, a relação sexual em si, mas nós temos aí formas diferentes de lidar com tudo isso. Então vamos ver um pouquinho quais são os desafios hoje de ter mais conexão? Eu quero começar falando dos desafios com uma história para você. Eu lembro de uma cliente de muitos e muitos anos atrás, em que ela me trouxe uma questão muito pontual e que juntas nós buscamos entender as contingências do ambiente que ela estava e principalmente o que ela podia fazer para despertar um pouco mais o interesse do marido dela. E aí foi muito legal porque a gente pôde compartilhar e eu pude ouvir ela muito mais a fundo sobre essas questões do feminino, principalmente. Ela me contou que ela tinha uma banheira no quarto dela
e acabava que ela tinha momentos íntimos apenas tomando um banho mesmo com o seu marido. E isso foi ficando cada vez mais comum, corriqueiro. E é lógico que sem alguns desses neurotransmissores e com alguns desafios modernos, tudo vai ficando mais morno. E aí você vai me entender. Essa cliente, ela foi de 0 a 100 muito rápido, foi muito legal, né? Porque ela apenas mudou a percepção do marido dela e dela também nas situações em relação ao seu desejo. You can do anything. Hoje, na nossa sociedade, a gente vive uma comparação muito grande com as outras pessoas pelas redes sociais e principalmente quando a gente se cobra para ter um relacionamento de um certo jeito. Eu queria lembrar aqui que algumas coisas também fazem parte desse momento, como por exemplo a pornografia, o consumo excessivo de jogos que tem aumentado muito no Brasil principalmente, e faz com que uma área específica do nosso cérebro, que é a área onde a gente cria vício mesmo, tem vícios, faz com que a gente possua aí um mecanismo de dopamina, descarga de dopamina no nosso cérebro, e faz com que você perca o interesse nas outras coisas. Enquanto você tá lá, rodando seu feed, olhando para as redes sociais e outros fatores, principalmente a pornografia, é muito importante que você lembre e ouça isso aqui que eu vou te trazer. O estresse, a ansiedade, tudo isso interfere muito na libido. Mais, muitas vezes, do que simplesmente um momento que você está vivendo, são coisas que ao longo prazo podem sim ser fatores realmente que fazem com que um casal se separe. Tem algumas coisas que eu acho que é importante de lembrar aqui para você e olhar por esse viés de que se você cuida de você, né, se seu parceiro ou parceira se cuida também, isso vai fortalecer os dois. Tem uma frase que diz assim: quando eu cuido do eu fortaleço o nós. This is ridiculous. We can't even get a good night's sleep anymore. Time to take action. E é bastante importante isso aqui. O estresse, a ansiedade, eles provocam diferentes sensações em cada pessoa. Eu quero te fazer um convite. Pense aí se em algum momento na sua vida você estava tão ansioso ou ansiosa que você sentiu que não tinha fome. Essa é a sensação que muitas pessoas têm quando têm ansiedade de fuga ou luta, que é o medo. E parar para fazer uma alimentação quando você está na tua rotina, quando você está corrido e quando você tem a sensação de que está em perigo, é impossível, porque o nosso cérebro entende que você está correndo algum risco, né? Como que uma pessoa vai ter um momento íntimo com a outra se você simplesmente está estressado, está com medo ou tem contas a pagar, problemas a resolver, se você simplesmente não consegue fazer a organização de tudo isso? É realmente muito importante que você considere reduzir algumas dessas redes sociais no seu tempo, reduzir o tempo que você faz, por exemplo, muito trabalho, muitas coisas na sua vida e melhore a qualidade dessas atividades. Isso eu converso muito com os meus pacientes que trabalham mais de 12 horas por dia e, pasme, as mulheres, elas fazem muito mais do que isso, porque além do seu trabalho fora de casa, elas fazem as coisas em casa também. Essa pessoa começa a ficar cada vez mais drenada da sua energia. E para a gente ter uma conexão com alguém, é necessário energia, é necessário entrega. Nós mulheres, nós nos conectamos desde o começo do dia até o final do nosso dia para ter uma relação sexual positiva, com qualidade. Você sabe do que eu estou falando. Não é nenhuma novidade para você. Agora, os homens precisam de alguns outros temperos e eu vou falar um pouquinho das diferenças aqui para você parar de se comparar e parar de olhar pela perspectiva da conexão através da sua sexualidade apenas pura e simples. Diferente das mulheres, os homens precisam de novidades.
precisam também de estímulos visuais. E é lógico, se nós colocarmos aí, né, uma imagem, muitos homens vão perceber isso, vão logicamente observar uma mulher, como ela caminha, e tem vários estudos, inclusive, que mostram isso, né? Qual é o primeiro momento que um homem olha para uma mulher, né? E como que é feita essa conexão, como é feito, inclusive, essa identificação do homem, né, com a mulher. Ele é muito mais visual, não é, editor? É verdade. E diferente de nós mulheres, né, que estamos muitas vezes conectadas com as nossas emoções e produzimos a ocitocina, lembra dela quando eu falei lá no começo sobre a paixão? A gente produz a ocitocina conversando entre mulheres, principalmente em momentos que a gente se sente acolhida, se sente ouvida, e nós mulheres temos essa necessidade de ser ouvidas. Mas a gente está vivendo uma era que muitos homens também estão com a necessidade de serem ouvidos, porque estão passando por diversas questões e precisam parar e conversar. Nosso editor falou do café e eu super indico para as minhas clientes um momento de parar e conversar no dia. Ou, se de repente você não conseguir fazer isso com seu esposo, com seu marido, com seu parceiro, ter pelo menos uma vez por semana. Isso tem cada vez ficado mais frequente. Pessoas que marcam um dia da semana para fazer esse movimento, para ser esse momento do casal, por exemplo. Então eu quero perguntar para você agora, mulher, considerando que o desejo ele não morre, ele adormece, né? Você vai deixar seu parceiro aí dormir ou você vai falar, e aí? Vamos despertar? Hey. Wake up. Wake up. A novidade na rotina, no dia a dia, se você tá com dúvida ainda de como é o seu parceiro, dá uma olhadinha no primeiro vídeo aqui do canal, que foi um vídeo incrível, super legal, sobre os temperamentos, onde eu falo de cada um pouquinho. E eu lembro de uma cliente minha que ela comentou que o parceiro dela estava numa rotina muito exaustiva. E aí ela não sabia como trazer novidade, não sabia o que fazer para se aproximar e se conectar mais, né? E aí eu falei para ela, qual que é o temperamento, né, do seu marido? Você sabe qual que é? E a gente começou a conversar e percebeu que era muito simples, na verdade. Ela só precisava realmente ter uma mudança de postura. Como a moça lá da banheira que eu comentei com vocês. Então, às vezes é uma coisa tão simples, tão pequena. Sair da rotina requer esforço, assim como uma planta que precisa de água, precisa de nutrientes. E o relacionamento, se a gente não cuida dele, ele morre, né? Então, não tô falando aqui para você, mulher, que precisa dar conta de tudo, trabalha mais que 12 horas às vezes por dia, cuidando da coisa da casa, cuidando do seu trabalho, faz tudo isso e ainda tem que levar isso para o seu relacionamento. Não. It's so unfair. Of course it's unfair. We're women. Our choices are never easy. Simplesmente coloca esse vídeo junto com o teu marido, com o teu parceiro, assiste, conversa, marca um dia para falar, e aí, como é que a gente tá? Essa pergunta geralmente dá o que falar e com cada temperamento é possível você ter uma conversa para se conectar novamente. Se o mundo tá roubando a atenção dele com as redes sociais, com vários estímulos externos, talvez seja a hora de você lembrá-lo quem você é. E aí, eu lembro de várias mulheres que eu atendo diariamente, que são muito criativas, que estão sempre buscando coisas para colocar um pouquinho mais de tempero nos seus relacionamentos, como colocar um perfume novo. Nossa, essa história do perfume foi muito legal. Uma cliente que ela realmente percebeu que precisava colocar alguma coisa diferente nela. Não era roupa, não era gastar com grandes surpresas, mas uma coisa simples e que atraiu mais o marido dela. Um simples perfume. O mais importante é você lembrar de que casais reais
tem altos e baixos. Se for sempre igual, é porque tá morno e é porque falta vida, falta novas coisas, falta, de repente, algum estímulo, seja dentro de ti, seja fora, do meio que você está vivendo, do momento. Eu espero que isso traga mais condições de você ter aí outros parâmetros e parar de achar que você está fazendo alguma coisa errada ou até mesmo parar de culpar o seu parceiro. Muitas mulheres, quando começam as sessões, e eu já ouvi isso algumas vezes, de mulheres que tiveram só por uma mudança de comportamento, o relacionamento começou a surgir novas possibilidades, né? Simplesmente porque se você muda o seu comportamento, é impossível que o outro permaneça igual. E isso é uma dinâmica de papéis e contrapapéis. Então, se uma mãe começa a ser mais brava, mais exigente com o filho, é impossível que ele passe desapercebido por isso. Assim como um filho que começa a ser mais responsável e a mãe percebe, né? Vai agir diferente, vai ter outros sentimentos envolvidos. E muitas homens e mulheres têm aí complexos, tanto maternos quanto paternos, que precisam descobrir e levar mesmo para sua psicoterapia, para momentos mais íntimos, mais profundos, para se desenvolver, para crescer. So, what's up? I don't know, I'm bored or something. E é por isso que eu quero fechar esse vídeo aqui hoje, te deixando uma pergunta para você colocar aqui nos comentários do que incomoda mais você no seu relacionamento em relação à rotina hoje. Me conta que eu vou ficar bastante feliz em saber, criar mais vídeos aqui para poder ajudar você. E agora, por fim, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, deixa um like, porque isso faz com que cada vez pessoas possam entender mais sobre os seus relacionamentos, melhorar a qualidade e perceber que a rotina, a sua vida, o estilo de vida agitado que hoje nós vivemos pode ser realmente uma coisa para ser cuidada com mais carinho e mais atenção e ter muito mais qualidade nos seus relacionamentos. Super beijo e até o próximo vídeo.